Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Uma palavra para mim e para sua meditação. E o Senhor tem falado muito comigo nessa correria que nós vivemos. Se Ele não parar, a gente não para. E Ele ainda não tinha me dado a palavra no lugar, né? Para falar sobre essa passagem. E meditando hoje, que a gente tem que tirar o tempo para meditação, o Senhor falava comigo no livro de Jeremias 17, 19. Jeremias 17, 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sobre a santificação do sábado. E ele fala assim: disse o Senhor, vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzais pela porta de Jerusalém. Nem tirei carga das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o sábado, como eu ordenei a vossos pais. Ou seja, nossos pais receberam essa ordem, aqueles que têm pais cristãos, mas ele fala, mas só que eles não obedeceram, endureceram o coração, assim ele fala aqui, não obedeceram. Por que separar esse sábado? No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 e 3, fala sobre isso. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. Está escrito aqui, ó. Glória a Deus. Porque Jesus, ele faz as coisas tudo com ordem. Então está escrito aqui, ó. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Se Deus, sendo Deus, descansou, se eu e você, se a gente não parar simplesmente para agradecer e adorar esse Deus e descansar o nosso corpo. Por quê? Porque senão o corpo não suporta. Nós vemos muitas pessoas por aí tendo... fala assim, a pessoa teve eu não sei a palavra específica, eu esqueci. Não é um infarto. Ela parou. Por quê? Porque o corpo não suporta. E a gente vê as pessoas falar assim: se eu não trabalhar, ai de mim se não trabalhar, ai de mim, de você se não for o Senhor. Por quê? Porque é Ele que tem essa chave. Ele que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Então nós temos que parar. E nós temos visto nesse tempo o Senhor de várias formas parando as pessoas e elas não entendem. Porque aquilo foi, ele santificou, santificar é separar aquele tempo, separar para você agradecer, separar para você adorar, separar para você descansar. Ele separou ali para adorar, falou: não traga carga, nem tire carga da sua casa. Por quê? Aqui está falando da cidade de Jerusalém, pelas portas, mas é pelas portas do templo. Como que nós entramos pela casa do Senhor? Atribulados, cheios de problemas para depositar lá na casa do Senhor. Aí, irmão, tu se louvou aqui, vou cantar, e canta de qualquer maneira, adora de qualquer maneira. E o Senhor fica esperando a verdadeira adoração e a gente está ali atribulados. E quando o Senhor fala: não traga cargas, não tire carga no dia de sábado, e nem tire carga da sua casa. Por quê? Porque se a gente não parar para arrumar um tempo para adorar o Senhor, não adianta a gente dizer que serve ao Senhor. Não adianta eu e você dissermos assim: não, eu sirvo ao Senhor, mas vai para a casa do Senhor, canta o louvor, e o Senhor tem muito mais para mim e para você. E o Senhor fica esperando nós chegarmos lá com uma verdadeira adoração. Por isso que Ele fala:
que quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque a gente chega lá cheio de problemas, depositamos os problemas na igreja, conversa com um, conversa com o outro na hora do culto. Isso não é uma adoração ao Senhor. Não é adoração ao Senhor. Porque Ele falou, ó, não tirei carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Ele está falando para separar esse dia para adoração. Nós vamos na casa do Senhor, nós não vamos para lá para levar problema, nós vamos lá adorar, agradecer por aquela semana. Não, aí você fala, tem que ir na casa do Senhor, passei uma semana tão atribulada, então naquele dia que está ali para você descansar, você descansa, adora e vai para a casa do Senhor. Ele falou, nem tire das vossas casas, não, vai com o coração puro. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor. Nós temos que dedicar esse tempo ao Senhor. A gente não dedica tempo para assistir uma televisão, não dedica tempo para mexer no celular, não dedica tempo para poder lavar uma roupa, fazer o... Por que a gente não tem o serviço de casa? Por que a gente não dedica esse tempo ao Senhor? O Senhor não tem o tempo na nossa lista ali do dia de 12 horas. O Senhor não tem esse tempo. A gente senta, lê a Bíblia um pouquinho, levanta, não consegue se concentrar, porque existe uma batalha espiritual para você não tirar esse tempo com o Senhor. Para mim e para você não tirar esse tempo com o Senhor. O Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo, porque meditar na palavra é tirar um tempo com o Senhor. É sentar como a gente senta para conversar com nossos filhos, mas só com Deus é mais especial ainda. E como que a gente vai ter intimidade? Como que a gente vai fazer coisas grandes? Ele falou, a palavra diz que nós íamos fazer coisas maiores do que Jesus fez, coisas maiores. Como que nós vamos fazer essas coisas maiores se a gente não tira um tempo para ensaiar um louvor, para meditar na palavra, para ser grato ao Senhor? O tempo que a gente tem, a maioria que já são cristãos fala, ó, sextou, agora eu vou descansar. Mas só que esse descansar não tem nada para o Senhor. Esse sextou é para quem já ainda está lá fora, precisa ser liberto. Sextou, vou adorar o Senhor. Fala assim, vou adorar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele fala aqui na palavra dele, ó. Ele fala na palavra, ele dá o resultado, ele fala e fala por que a gente tem que fazer. Ó, será, pois, que se diligentemente ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificar o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessas cidades reis, príncipes assentados no trono, sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E essa cidade será habitada para sempre. Embaixo ele fala assim, e virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas do sul, trazendo holocausto e sacrifício e oferta de manjares, incenso, e trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Mas embaixo, ó, ele fala, ó, o resultado de você não praticar, de você não fazer. Eu e você. Mas se não derdes ouvido para santificardes o sábado e para não trazer de carga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei o fogo nas suas portas, pela qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Tá vendo? Sabe por quê? Quando o Senhor ele permitiu que o rei da Babilônia viesse e queimasse a casa do Senhor e destruísse tudo, ele estava dizendo, fui eu que criei isso tudo. Então ele destrói a hora que ele quiser, ele não tem problema com lugar como nós temos com casa, com coisas materiais. Ele falou, essas coisas são minhas, eu que dei, eu que instituí, eu que formei. E ali ele permitiu que o inimigo queimasse as portas, derrubasse os muros.
Porque é assim que se fazia com uma cidade rebelde. Quando tinha guerra, destruía a cidade, tinha que destruir a cidade toda. E a nossa não seria diferente. E aqui ele está falando, porei fogo às portas. E fala, se a gente obedecer, vai estabelecer ali para sempre o reino de Davi ali, para sempre, é de geração em geração. E essa cidade será habitada. E a gente não quer dar ouvidos à palavra do Senhor. Já estamos vencendo mais um ano. Quando a gente vê, já está no final do ano de tanta correria. Nós temos visto a tempestade, a natureza falar conosco, destruir casas, parar aeroportos, e as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que é o próprio Deus parando você. Ficam lá revoltados porque estão deitados no chão do aeroporto. Para que foi para lá? Por que não perguntou antes? Aí quer sair dali, voar de qualquer maneira. As pessoas estão tão difíceis que elas querem sair de qualquer jeito dali. Elas estão tendo um grande livramento de Deus, porque Deus colocou ela ali, porque pode pegar um vento na hora que estiver voando e destruir um avião inteiro, que isso acontece, nós sabemos. E as pessoas ainda ficam revoltadas. Mas por quê? Porque o Senhor está dando livramento. E o problema que está ali foi o homem que criou, por não dar assistência. Não falar assim, olha, nós vamos pagar um hotel, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Deus, ele não tem nada com aquilo. Ele tem o livramento que ele está te dando, te parando. Não, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, eu tenho que voltar, meu parente está aqui, o outro está lá, eu tenho que voltar. Ninguém quer parar. Ninguém quer parar. É uma simples dor de barriga, é o Senhor nos parando. Quando a gente perde um ônibus, fala, perdi um ônibus, tive que voltar para dentro de casa. É o Senhor parando a mim e a você, uma enfermidade, um cansaço físico, um dia que você fica deitado e fala, hoje eu fiquei deitado o dia todo. É o Senhor parando a mim e a você, para a gente raciocinar, para a gente voltar a raciocinar, um raciocínio lógico, falar, não, eu não posso ficar nessa correria, não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Tem gente que aposenta e continua trabalhando, mas para Deus não tem esse tempo, para Deus dá trabalho. Não, que isso, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então o Senhor quer que eu e você, que nós paramos e dedicar esse dia, é um dia específico de descanso. Deus, eu tenho que ir na igreja, hoje é o único dia que eu tenho para descansar. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou nesse horário para não ir no outro. Pensa que Deus é bobo. E fala que está adorando o Senhor. Vai para a igreja desanimado, com aquela carga nos ombros. E ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Ele vai trocar, ele troca seu fardo, ele pega o peso e te dá um fardo leve. Porque ele fala, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Entendeu? E a gente não entende. Meu fardo é leve, é o contrário, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. E assim vai. Nós temos que parar e obedecer ao Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor. Que ele falou, eu instituí o sábado, não é para você fazer nada. E como viraram para o domingo, então descanse no domingo e vá adorar o Senhor com excelência. Os dons e os talentos que o Senhor deu para mim e para você, a gente nem usa. Fica atribulado, cansado, não para orar. Nós não usamos o que o Senhor tem. Chegamos na casa do Senhor, aí que a gente pensa, poxa vida, trouxe nada para oferecer ao Senhor. Está igual Caim. Não trouxe nada para oferecer ao Senhor. O que eu vou oferecer para o Senhor? Salmo 116 fala para mim e para você, no versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida? Minha saúde, minha família, que Ele tem cuidado. Acha que o inimigo não arma laço o tempo todo para nós?
A gente vê acontecer tragédias à nossa volta e a nossa família está protegida. Que Deus venha abençoar grandemente a nossa vida, abrindo o nosso entendimento para a palavra dele, para aquilo que ele tem falado comigo e com você. Sou eu, Deus zeloso, sou eu, Deus que guardo, sou eu, Deus que cuido. Não temas, eu estou contigo. Não temas, não tenha medo da situação que você está vivendo. Eu estou contigo, é o Senhor falando comigo e com você. Mas Ele quer que a gente obedeça a palavra dEle. Isso aqui foi em Gênesis, criação. Aí ele foi lá em Jeremias e falou. Olha a quantidade de livros que passou. Foi lá em Jeremias e falou, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 19. Vocês não separam tempo para mim. Que Deus ele possa abençoar rica e grandemente a nossa vida. Que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Ela renova toda manhã. É a causa de nós não sermos consumidos. Aí quando a gente vê a pessoa indo embora assim, ó, teve um surto. Teve isso, teve aquilo. Não, é o Senhor, é a forma que o Senhor tem de parar a mim e a você. Teve um mal súbito. Aí vão inventando palavras. Por quê? Porque o Senhor chamou e a gente não atentou. Fizemos aqui, como ele fala, como nossos pais endureceram a serviço. Não obedeceram. Então ele está dando uma ordem aqui para mim e para você. Aí a gente sabe que a gente não cumpre essa ordem, porque quando você chega lá em Mateus, ele está falando a mesma coisa. Não estejais ansioso por coisa alguma. Sou eu que visto você, sou eu que te dou alimento. Se ele não abrir uma porta, a gente não tem dinheiro. É Deus que sustenta a gente, não depende das nossas forças. Ele nos dá saúde para trabalhar, mas é Ele que nos sustenta. É Ele que abre e fecha essa porta. Ele que nos dá a direção de um negócio. Ele que nos dá a direção, por exemplo, nós temos um negócio para fazer. É Ele que vai à frente, abrindo essas portas para dar certo. Que Ele possa abençoar a nossa vida, que Ele possa nos dar direção, que Ele possa continuar nos dando entendimento e tendo misericórdia da minha e da sua vida. Porque o Salmo 124 diz, se não fosse o Senhor na nossa vida. A palavra também diz, sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele você não tem rumo, você não tem direção. Você acha que é você que está fazendo, mas é o Deus que está te direcionando. A natureza já está falando comigo e com você. Por quê? Ela foi destruída pelo homem, agora está sem equilíbrio. Porque tudo tem que ter um equilíbrio. A natureza está desequilibrada por causa do homem, dessa ganância, dessa correria. E Deus ele está usando ela para falar comigo, com você. Está usando ela para nos dar livramento. Que a gente às vezes não está no lugar que acontece uma tragédia. Aí fala, ainda bem que eu não estava lá. Tem gente que acaba de sair do lugar, é Deus guardando aquela pessoa. Não que a outra não seja guardada, mas é Deus guardando aquela pessoa. Mostrando para ela que ela dá o livramento. Quando Ele mostra para a gente que aconteceu tudo com uma certa quantidade de pessoas e saiu uma ilesa. Como nós já vimos um homem sair de um avião que caiu andando. Isso é o próprio Deus mostrando o que Ele faz na minha e na sua vida. Deus abençoa a minha e a sua vida. Que nós possamos buscar direção nesse livro. Para ver o que nós temos que fazer, o que nós temos que cumprir todos os dias na nossa vida. É por isso que Ele falou, medita nele de dia e de noite. Não a parte. Falou com Josué. A tua boca do livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite. Para buscar instrução, para buscar direção, para saber o que tem que fazer, para saber a aliança que o Senhor fez, o que tem que ser feito. Amém? Que Deus ele possa abençoar a nossa vida e nos dar a vitória nessa tarde, nessa manhã, no momento que você está ouvindo essa palavra. É porque se você estiver ouvindo, é porque Deus te deu mais uma oportunidade. Amém?
Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.